Oi gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, eu tô muito animada com isso. E se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Mariana, eu tenho 24 anos, sou casada, moro em Maringá, no Paraná e sou artista de parede, artista de murais. Bom, eu tô gravando esse vídeo porque eu sempre quis ter um canal no YouTube e desde que o meu perfil lá no Instagram começou a crescer, eu venho recebendo várias dúvidas, como quais materiais eu uso, como fazer uma arte em parede e a que eu mais recebo, como você começou a trabalhar com arte em parede. Então, para esse primeiro vídeo, eu decidi contar um pouquinho da minha história para vocês, como foi que eu entrei nesse mundo de arte em parede, e eu vou tentar dar uma boa resumida, porque olha, a história é longa, viu? E falando em redes sociais, já aproveita, me segue lá no TikTok, no Instagram, porque eu tô sempre postando o processo das minhas pinturas e mostrando um pouco do meu dia a dia também. Já aproveita e se inscreve aqui no meu novo canal também, porque é muito importante pra mim. Bom, então vamos lá. Sobre a minha história, vou começar bem do comecinho, tá? Eu sempre gostei muito de arte, desde criança, e eu também sempre fui cristã. Eu sempre fui evangélica. Então, consequentemente, eu sempre frequentei a igreja. E quando eu era pequena, eu ia com a minha mãe e ela levava sempre um caderninho, sabe? Com alguns desenhos que eu ficava do lado dela, sentada, sempre desenhando ali. Então, essa coisa de desenho já começou lá dentro da igreja. Aí, conforme eu fui crescendo, o desenho foi virando só um hobby, né? E eu acho que eu fiquei um pouco confusa, assim, em relação à arte, porque eu já não sabia mais o que eu queria ser. Eu sempre gostei muito de arte, então isso envolve tudo, teatro, música, os desenhos e a pintura, né? Então eu já fiz aula de teatro, eu já fiz aula de música, já toquei bateria, enfim. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu decidi que eu ia fazer faculdade de publicidade e propaganda, que também tá envolvida ali no meio artístico, né? Tá sempre envolvida ali na parte da criação. Só que eu fiz 18 anos e comecei a trabalhar como vendedora em uma loja de produtos naturais. Aí a faculdade ficou de lado. Mas, como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, eu sempre fui cristã e eu sempre tive muita proximidade com Deus, né? Ele sempre falou muito comigo e ele já tinha um destino traçado pra mim, eu só não sabia ainda qual era, né? Eu queria fazer a faculdade, mas eu comecei a trabalhar como vendedora e um dia eu fui visitar uma igreja e o pastor decidiu orar ali por mim. O Espírito Santo usou aquele pastor para falar comigo. E eu lembro dele orar por mim e dizer assim: você vai trabalhar com um dom que Deus te deu. Gente, juro pra vocês que na hora eu não entendi nada, porque eu sempre gostei de arte, mas eu pensei na minha faculdade, sabe? Eu não pensei em desenho, muito menos em arte em parede. Aí eu falei, nossa, amém, né? Eu recebo. Só que eu fiquei assim, Deus, tem como ser um pouquinho mais claro, porque eu não tô entendendo. Até que uns 2 meses depois, mais ou menos, eu acabei sofrendo um acidente de moto com o meu esposo, que na época ele ainda era meu namorado. E eu tive várias fraturas. Eu fraturei os 2 pés, eu estourei o tendão dos joelhos, eu fraturei a coluna. Enfim, foi muito difícil. E vocês lembram que eu comentei que eu trabalhava como vendedora em uma loja de produtos naturais. Então esse acidente me fez ficar afastada da loja, claro. Eu peguei 4 meses de atestado, porque eu fiquei 4 meses de cadeira de rodas. Eu fraturei a coluna e os 2 pés, então eu não podia andar. Eu ficava sempre deitada na cama ou sentada ali na cadeira de rodas. E como eu não tinha muita coisa para fazer deitada ou sentada na cadeira de rodas, eu comecei a desenhar. Eu desenhava num papel sulfite, tirava foto e postava no Instagram. Até que um dia, o meu esposo, que na época ele ainda era meu namorado, ele me deu a ideia de criar um perfil só para os desenhos. E foi aí que eu criei o Art by Mari, que tá comigo ali até hoje. Ai, Mari, mas o que você desenhava nessa folha sulfite? Eu fazia, gente, desenho aleatório. Eu desenhava paisagem, eu desenhava flor. Flor sempre me pegou muito, eu sempre gostei muito de desenhar flor. Então, às vezes eu pegava foto de flor, ou às vezes eu pegava flor real mesmo, sabe? E desenhava ela. E aí eu tirava essa foto e postava no meu perfil de arte. Até que eu comecei a ganhar vários seguidores e eu tive a ideia de fazer releitura de foto, que eu também faço até hoje. Eu pegava a foto da pessoa e redesenhava. Então, com isso, começou a aparecer novos seguidores e clientes também. Eu comecei a fazer esses desenhos de releitura de foto para vender. É como se fosse uma caricatura. Se você me segue lá no meu perfil do Instagram, provavelmente você já viu essa releitura de foto que eu tô falando aqui. E eu confesso para vocês
que não foi uma época muito fácil da minha vida, tá? Eu precisei lidar ali com a dor do acidente, né? Com a dor de ficar sempre deitada ou sentada sem poder me mexer muito. Eu me afastei de um trabalho que eu tinha acabado de entrar, eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava começando agora a ganhar o meu próprio dinheiro. Então, eu fiquei um pouco revoltada com Deus, sabe? Eu não entendia por que ele tinha permitido que eu sofresse aquele acidente, que eu tivesse me quebrado inteira. Mesmo desenhando, né, passando o tempo ali, eu fiquei muito revoltada, eu confesso pra vocês. Eu me questionei muito do porquê Deus tinha me colocado naquela cama. Mas aí um dia eu me lembrei da profecia que eu contei pra vocês, que eu fui na igreja, fiz a visita e Deus usou um pastor pra falar que eu trabalharia com um dom vindo de Deus. E aí foi aí que eu me lembrei, sabe? Que eu comecei a fazer os desenhos e eu me lembrei dessa profecia. E aí com isso eu comecei a desenhar mais e postar cada vez mais, e isso foi aumentando os meus seguidores. Eu vim ganhando muitos elogios, muitos comentários legais, e isso foi me incentivando cada vez mais, e sempre conversando com Deus, sempre orando e sentindo que estava começando a dar certo. Aí eu voltei a andar e voltei a trabalhar como vendedora, consequentemente, né? Acabou meu atestado e eu voltei para a loja que eu trabalhava antes. E uma amiga minha, nessa época que eu voltei a andar, uma amiga minha me chamou, me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria pintar a parede do quarto dela. Aí, gente, eu achei tão legal a ideia, mas eu nunca tinha feito uma arte em parede. Até falei pra ela, eu falei assim, amiga, a gente pode tentar, mas ó, eu nunca fiz, então eu não sei se vai dar certo, mas a gente pode tentar. E eu fiz a minha primeira arte em parede na casa dessa minha amiga. Eu vou até tentar deixar uma foto aqui pra vocês verem como foi essa arte. Eu tinha medo de usar tinta, tá? Então, essa primeira arte eu só usei o marcador, eu usei a caneta Posca. Não usei tinta, porque eu tinha medo de usar tinta. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho com tinta, então eu só usava o marcador. Nessa parede eu só usei o marcador. Depois que eu fiz esse trabalho pra minha amiga, eu postei no meu perfil do Instagram e, gente, começou a aparecer cliente, tá? Depois que eu fiz a arte na casa dela, meu segundo trabalho já foi pintar um comércio. Então, assim, de nunca ter feito arte em parede, eu fiz a primeira arte na casa da minha amiga e a segunda arte eu já precisei usar andaime, foi uma parede bem alta, foi uma parede comprida e eu me arrisquei na tinta. Mas eu tava feliz porque tava dando certo as pinturas, eu tava ganhando seguidores, eu tava conquistando clientes e eu ainda trabalhava como vendedora na loja de produtos naturais. Só que aquilo foi me deixando um pouco cansada, sabe? Porque eu comecei a ganhar cliente de arte em parede e eu trabalhava na loja de produtos naturais de segunda a sábado. Então as minhas pinturas de arte em parede só poderiam acontecer no domingo. Então, eu não estava tendo tempo para descansar, porque eu ou estava trabalhando na loja, aí no domingo eu estava pintando e estava sempre tendo que criar conteúdo ali, porque eu queria que o meu Instagram estivesse sempre engajado, né, para conseguir mais clientes. Eu acho que eu esqueci de contar um ponto importante para vocês, que é sobre as datas. Eu sofri esse acidente de moto em setembro de 2019. Eu voltei a trabalhar na loja, se eu não me engano, tá? Fevereiro de 2020. Foi aí que eu fiz a parede na casa da minha amiga. Logo em seguida já, talvez umas 2 semanas depois, não me lembro certinho, mas 2020. Fiquei 2020 inteiro trabalhando como vendedora, fazendo as artes em parede no domingo. Virou o ano, 2021 foi a mesma coisa. Fiquei o ano inteiro trabalhando como vendedora, fazendo as artes em parede no domingo. E aí, nesse meio tempo, no meio de 2021, eu me casei. E logo em seguida, vendo essa vida de vendedora e de artista, eu cheguei no meu esposo e falei assim, ó, acho que eu não quero mais trabalhar como vendedora e vou investir só na arte. Eu confesso pra vocês que na hora ele ficou meio inseguro, porque a gente tinha acabado de casar, né? A gente ainda era bem novo, eu tinha 21 anos e ele também tem a minha idade. E aí ele ficou me olhando assim, será que agora é a hora? Porque a gente acabou de casar, então a gente precisa de uma renda fixa, né? E falou pra eu buscar a palavra na igreja, né? Conversar com o Senhor pra ele me dar uma resposta se era isso mesmo que ele queria. Só que o senhor já estava falando comigo, né? Em cada parede que eu ia fazer, os clientes ali, ele usava as pessoas para falar comigo. E teve aquela profecia também, que eu não me esquecia daquela profecia. Mas eu fui na igreja, busquei a palavra.
eu tava orando muito, falando pro Senhor me responder se eu podia, né? Se era os planos dele na minha vida que eu trabalhasse com arte em parede e se eu poderia sair da loja. E eu saí, porque eu fui buscar a palavra e o Senhor me respondeu que sim. Isso aconteceu em dezembro de 2021. Então, em janeiro de 2022, eu era oficialmente uma artista, criadora de conteúdo. E é óbvio que não foi fácil no começo, porque eu tinha renda fixa como vendedora e agora, como uma pessoa autônoma, eu precisava correr atrás dos meus próprios clientes. Então, quando eu comecei a trabalhar com a arte em parede, eu fiz muito tráfego pago. Inclusive, sempre me perguntam no Instagram, né, como eu comecei a conquistar clientes, porque é uma coisa difícil, óbvio, né? Você está começando ali do zero. Então, eu fiz muito tráfego pago. Eu pintava uma parede e eu pagava para o Instagram me direcionar para as pessoas. Então, com isso, eu ganhava seguidor do Paraná inteiro. E aí eu comecei a fazer parede em Maringá e na região. Então, com isso foi crescendo os meus seguidores e os meus clientes também. Até que um dia eu vi que dava para parar com o tráfego pago e hoje eu consigo os clientes só no orgânico mesmo. Mas é uma dica muito legal para quem tá começando agora, tá? Para quem não tem muito cliente ainda, é muito legal você fazer esse tráfego pago, porque o Instagram ele te direciona exatamente para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, às vezes pesquisou ali no Google, sabe? E ele te direciona diretamente para essas pessoas. Bom, e aí com o tempo, o Senhor foi falando cada vez mais comigo, sabe? Me confirmando cada dia mais de que aquilo era o que ele tinha preparado para mim. Hoje eu vivo, eu tenho certeza de que hoje eu vivo um propósito de Deus na minha vida. E não vou falar pra vocês que tudo isso foi muito fácil, tá? Porque eu sofri um acidente, gente, que quase me matou. Eu achei que eu não fosse mais conseguir andar na hora que eu tava ali no chão, sabe? Quando a ambulância chegou e falou que eu tinha tido uma fratura na coluna, eu fiquei muito assustada. Por isso que eu falei pra vocês que eu fiquei revoltada com Deus. Por que que o Senhor tá me permitindo viver isso, né? Uma coisa tão trágica, tão dolorosa. E hoje, estando aqui, eu entendo que foi tudo muito perfeito, porque eu trabalhava, não era minha área, né? Eu trabalhava como vendedora e ele precisou fazer com que eu sofresse esse acidente. Às vezes pode ser que alguém não entenda isso, mas ele precisou fazer com que eu sofresse esse acidente para que eu voltasse completamente para os desenhos. Porque eu fiquei 4 meses só desenhando. E foi isso que reacendeu a minha chama, sabe? Ele meio que não, né? O Senhor me deu um empurrão pra arte, sabe? Então, o meu acidente foi muito necessário na minha vida. Porque às vezes, se eu não tivesse sofrido esse acidente, né, eu não tinha voltado a desenhar. Era só um hobby, né? Eu não tinha focado nos desenhos. E vai saber, às vezes eu tava trabalhando como vendedora na loja de produtos naturais até hoje, né? Então, eu agradeço muito ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida, tudo que ele ainda faz. E com o tempo tudo foi se encaixando perfeitamente, eu fui entendendo tudo e hoje eu sou muito grata. Bom, então como eu disse pra vocês, no começo não foi nada fácil, né? Porque eu sim tive incerteza, insegurança, mas deu tudo certo, confiei no Senhor. E eu posso te dizer uma coisa, porque eu recebo muitas mensagens, né, de muitas pessoas falando, Mari, eu quero ser artista, mas eu tô me sentindo meio inseguro, como conseguir cliente, né, e tudo mais. Uma coisa, eu te digo, se for plano do Senhor na sua vida que você seja um artista, você vai ser. E se não for, tudo bem, ele vai te direcionar para o caminho certo. Então, só confia que vai dar tudo certo. Enfim, hoje eu acho que eu tenho mais ou menos uns 2 anos e meio, acho que é isso, que eu trabalho só com arte em parede. E eu tô com algumas ideias aqui, sabe, de conseguir colocar a minha arte em outros materiais também, que não seja só parede. Se der certo, vocês vão ficar sabendo. Estou orando para que dê certo. Bom, gente, eu resumi aqui para vocês um pouquinho da minha história. Um resumo, viu? Porque a história é longa, mas eu fiz um resumo para poder contar aqui para vocês nesse meu primeiro vídeo, para poder me apresentar aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui também um pouquinho sobre você para que eu possa te conhecer melhor também. E compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal porque eu tô aqui com algumas ideias para fazer vários outros vídeos, contando um pouquinho para vocês sobre materiais, sobre técnicas, enfim.
vários vídeos legais. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!